Nesta aula, vamos falar sobre os quarks e o modelo padrão, que, como eu disse no vídeo anterior, é uma formulação mais fundamental da física de altas energias, né? Então, como até, digamos, final da década de 50, havia sido descobertos muitos objetos quânticos, né? Muitos do que se chama de partículas, houve necessidade de definir, vamos dizer assim, partículas mais fundamentais, né, objetos quânticos mais fundamentais, que seriam, digamos assim, os tijolos que comporiam aqueles objetos quânticos já conhecidos, né? Então, não se sabia se isso era possível, né, dizer que os objetos quânticos são, vamos dizer assim, constituídos de outros mais fundamentais, mas era a tentativa de diversos pesquisadores, né? Então, vamos ver como isso se deu, né? Antevendo que isso de fato foi possível construir uma teoria mais fundamental e como isso aconteceu, né? Então aqui, mais ou menos, nós vamos estar nos referindo no final da década de 50, um pouquinho na década de 60, tá? Então, diante da grande diversidade dos objetos quânticos, se tentou verificar se havia algum padrão, alguma consistência na apresentação dos números quânticos correspondentes. Então, os físicos começaram a desenhar diagramas, construir diagramas em que nos eixos estivessem combinações de números quânticos. Então, foi tentada uma quantidade enorme de combinações, praticamente todas as combinações possíveis entre os diversos números quânticos que nós já vimos, né, que existiam até então. Eu acredito que nós já tínhamos falado de 10 ou mais números quânticos em todo o conjunto de vídeos que fizemos, né, até agora dentro do curso. Então, nós temos o próprio spin, o isospin, a estranheza, o charme, o número bariônico, número leptônico, né? Então se tentou fazer diagramas com combinações desses números quânticos. E o gráfico, o diagrama mais fácil de ser feito é o bidimensional. Então se tentou, vamos dizer assim, verificar, né, como que os objetos quânticos apareciam em diagramas bidimensionais, ou seja, que envolviam a combinação de dois desses números quânticos, né? Bom, então houve um tipo específico de combinação de diagrama que, digamos assim, deu certo, né? Que mostrou uma certa regularidade na distribuição dos vários objetos quânticos conhecidos até então, né? Em particular, esse diagrama, ele que deu certo, vamos dizer assim, é o diagrama formado pela estranheza, tá, no eixo Y, e a componente 3 do isospin no eixo horizontal, né? É lógico que poderia se inverter, né, horizontal com vertical aqui, sem prejuízo da compreensão, mas esse foi o padrão adotado. Então, quando os cientistas, em particular o Kelman, né, que foi o principal pesquisador que se dedicava a isso, montou esse diagrama, colocando esses dois números quânticos nos eixos, essas duas grandezas físicas nos eixos, apareceu uma distribuição dos objetos quânticos que fez sentido, que tinha uma certa geometria bem definida. Então, por exemplo, quando você pega esse diagrama para objetos quânticos com spin zero, né? Então, que objetos quânticos que têm spin zero? Os bósons, né? Então, em particular, daqueles que a gente tá vendo, são os mesons, né? Então, os mesons são bósons que sentem, digamos assim, que podem intermediar a força nuclear forte, né? E, portanto, tem spin zero. Então, quando você coloca os mesons nesse diagrama, plotando a sua estranheza contra
a sua componente 3 do isospin forma uma figura que se assemelha a um hexágono, né? Mas como que é isso? Então, digamos que você pegue o meson K0, né? O meson K0 ele tem estranheza 1, né? Então, vocês lembram que os mesons K foram os primeiros objetos quânticos estranhos descobertos, né? Então, o meson K0 tem estranheza mais 1, né? E tem um competência de 3 do isospin de menos meio, né? Esse é o K0. E o K+, tem a estranheza 1 também, e o competente 3 do isospin é mais meio, né? Que os mesons K tem o isospin, o T, né? Bom, aqui está colocado como I, mas a gente vê que varia de autor a autor, né? Mas é o isospin. O isospin, o T ou o I, nesse caso aqui, ele tem valor meio no caso dos mesons K. Então, o componente 3 vai de menos meio até mais meio, né? Portanto, só pode ter dois valores de I3 ou T3. Temos também os mesons π, né? Os mesons π seria o π menos, o π zero e o π mais, né? Então, aqui nós temos que não são partículas estranhas, então estranhas igual a zero, né? E o isospin, a componente 3 do isospin deles é menos 1, 0 e 1, né? E depois nós temos o K-, que tem a estranheza menos 1, né? O componente 3 do isospin menos meio, né? E tem o anti-K0, né? Então, o anti-K0 ele tem estranheza menos 1, né? Se o K0 tem estranheza mais 1, o anti-K0 tem estranheza menos 1, tá? Então, ele está aqui presente também. Então, todos estão aqui presentes. Também houve a descoberta dos mesons eta, né? E eles também têm estranheza 0 e isospin 0. Então, todos aparecem aqui. E se nós tomarmos cada um desses objetos quânticos como o vértice de um polígono, então vai formar um hexágono aqui. Olha, vimos um hexágono, então isso mostra uma certa regularidade, né? Tudo bem, mas isso só vale para os mesons, né? Que são objetos quânticos com spin zero. E para os férmions, né? Ou baryons, que sentem a força nuclear forte, como que isso seria, né? Então, se a gente pegar partículas com spin semi-inteiros, será que vai formar também um hexágono? E se a gente pegar objetos quânticos com spin 1, será que também vai formar um hexágono? Então, vamos ver. Mas antes disso, vamos ver uma coisa para corroborar aquilo que nós dissemos no vídeo passado, no vídeo anterior, que é o fato de que é expresso pela equação de Gell-Mann-Nishijima, que o valor do T3, né, ou I3, não corresponde exatamente à carga, né? Então, aqui nós temos um diagrama que revela isso, né? Então, nesse diagrama estranheza por T3, a carga ela aparece em diagonal aqui. O que quer dizer essa diagonal? Quer dizer que os objetos quânticos que estiverem aqui, ó, nessa face do hexágono, tem a carga elétrica menos 1, os que aparecerem aqui, carga elétrica 0, e os que aparecerem aqui, carga elétrica menos 1. Né? Então, nós temos essa correspondência. Então, você vamos dizer assim, o eixo que representaria a carga não é um eixo horizontal ou vertical nesse diagrama, mas um eixo inclinado, né? Então, essa inclinação é uma expressão da equação de Gell-Mann-Nishijima também, né? Da não correspondência do valor exato entre a carga e o T3, tá? Então, quando a gente lê esses diagramas, a gente lembra que a carga ela estaria correspondente a um eixo inclinado. Bom, vamos agora ver os objetos quânticos com um valor diferente de spin, né? Os que não têm spin zero. Então, vamos pegar aqui aqueles que têm spin 1, tá? Então, os que têm spin 1 também são bósons, né? Então, são objetos quânticos que podem intermediar a força. Então, se nós fizermos o mesmo diagrama, estranheza por T3 ou I3, para
os objetos quânticos com spin 1 também vai dar um hexágono, né? E quais são esses objetos quânticos? Nós temos, por exemplo, os mesons Rho, né? Que são partículas não estranhas, né? Então a estranheza deles é zero, e que podem ter carga, aliás, o valor do T3, no caso a carga é igual ao T3, mas os valores de T3 seria menos 1, 0 e 1, né? E também aqui no meio aparece o Rho 0, mas aparece também o meson W e o meson Φ, né? Todos eles têm estranheza 0 e componente 3 do spin 0. E é interessante porque aqui aparece 3 objetos quânticos no meio, né? E no outro também aparece 3 no meio. Então é uma coisa que revela uma simetria muito forte, né? E nós temos os mesons com spin 1 que também são estranhos, né? Então tem o K asterisco, né? O K0 asterisco e o K mais asterisco, né? Que tem estranheza 1, e temos o K menos asterisco e o anti-K asterisco, né? Que tem estranheza menos 1. Então a família desses mesons, ela se fecha nesses dois diagramas, né? E são diagramas assim, que mostram uma simetria bastante forte, né? Que dá uma correspondência, vamos dizer assim, há de se pensar, né? Entre todos esses mesons. Bom, e para aqueles que têm spin semi-inteiro, então vamos ver aqui os férmions agora, né? Com spin semi-inteiro. Então, primeiro, os objetos quânticos que têm spin meio, tá certo? Então, agora a gente vai se referir a férmions. Então, que férmions podem ter spin meio? Prótons e nêutrons, por exemplo, né? Bom, aqui nesse esquema nós vamos excluir os leptons. Então, o elétron não vai entrar nesse esquema, e depois, mais para frente, a gente vê por que o elétron não entra. A gente está se referindo mais especificamente àqueles objetos quânticos que podem interagir pela força forte, né? Então, nós temos, por exemplo, exemplos de objetos quânticos com spin meio, né? O nêutron e o próton. Então, eles estão aqui nesse esquema. E observe que forma novamente um hexágono, né? Em que a carga está aqui inclinada, né? E nós temos também 3 objetos quânticos com T3 zero e estranheza 0, né? E aqui nós temos o meson sigma menos e o meson sigma mais, que tem estranheza 0, e o T3 ou I3 igual a menos 1 e mais 1. Né? Aqui nós temos no meio o sigma 0 e o lambda, tá? Aqui embaixo nós temos, a partir que eu imagino que seja Xi, essa letra, né? Xi menos e Xi 0, né? Que tem a estranheza menos 1. Né? Então nós vemos que dá a mesma configuração, uma configuração hexagonal, né? Então, isso vem... o fato de ter 3 aqui no meio sugeriria que haveria uma mais aqui, né? Bom, aí vamos passar agora para as partículas de spin 3 meios. A de 3 meios é que quebra vamos dizer assim, a simetria hexagonal, né? Então, nós temos uma espécie de um triângulo invertido nesse caso, né? Então, até você poderia imaginar um hexágono aqui no meio, né? Mas além desse hexágono, eu tenho uma aqui e outra aqui, né? Então, digamos assim, é um diagrama que envolve objetos quânticos que estão além do hexágono, formando um triângulo invertido, né? Então, aqui nós temos esse eixo aqui seriam os objetos quânticos com estranheza 0, né? Mas nós temos os objetos aqui com spin 3 meios com estranheza 1, com estranheza menos 1 e até com estranheza 2. Espera, não tenho certeza disso. Aqui acho que talvez seja aqui estranheza menos 3, aqui estranheza menos 2, aqui estranheza menos 1 e aqui estranheza 0, tá?
Então, eu falei errado anteriormente, né? Então, são partículas que não são estranhas, são essas aqui, que têm estranheza negativa apenas, né? Não tem objetos quânticos descobertos com spin 3000 que tem estranheza positiva, né? Então, nós temos com estranheza zero os objetos quânticos delta, né? Ou partículas delta. Aqui, com estranheza menos 1, sigma asterisco, né? Com estranheza menos 2, o psi asterisco, e com estranheza menos 3, o ômega menos. Tá? E aqui está os valores de I3 correspondentes. Aqui seria o I3 igual a zero, né? Então nós temos esses dois objetos quânticos com estranheza zero, com T3 zero, e nós temos objetos quânticos com valor de 3 desde menos 3 meios até mais 3 meios. Bom, então nós temos que, como resultado, bom, aí nós cobrimos todo a diversidade, né, em termos de spin dos objetos quânticos conhecidos até então. Então, se você somar todos os objetos quânticos dos 4 esquemas, você tem o número total de objetos quânticos que foram descobertos até então. Nós temos, em resumo, 3 desses conjuntos apresentam uma simetria hexagonal, né, nesse espaço, né, nesse espaço de estranheza contra T3, e um deles uma simetria triangular, né, invertida ali, né, com vértice embaixo. Bom, então, adiante desse resultado, os físicos da energia começaram a pensar se não haveria um elemento que pudesse ser comum a todos esses esquemas, que poderia compor todos eles, né? Então, aqui nós precisamos fazer um exercício de geometria. Então, imagine vocês o seguinte, que vocês recortem no papel esses 4 objetos, né? Esse objeto triângulo invertido, esse hexágono e esse hexágono. Então, nós temos hexágonos e triângulo, né? Então, a gente poderia imaginar que objeto geométrico menor eu poderia recortar e que numa composição de vários iguais eu poderia montar todos esses 4 diagramas, né? Ou seja, que formato eu teria que recortar um pequeno objeto de folha de papel, de tal forma que se eu justapor eles, formariam esses 4 diagramas. Então, é muito claro, né, que eu poderia fazer um recorte de um elemento triangular, né, com um triângulo invertido, mais fundamental, e recortar vários desses triângulos de mesmo tamanho e dispor eles, justapor eles, de tal forma a formar esses objetos. Então, aqui, por exemplo, se eu ter como um elemento fundamental um triângulo desse tamanho, um triângulo assim, né, em que ele tivesse uma altura de 1 na estranheza, né, e uma diferença aqui de 1 no T3, né, ou I3, né, como tem 3 do spin, né, porque aqui, por exemplo, esse é 1 meio e esse é 3 meios, a diferença deles é 1, né. Então, se ele tivesse 1 de base e 1 de altura, um triângulo invertido, com o vértice para baixo, eu poderia compor todos eles. É lógico que eu colocaria alguns com vértice para cima e outros com vértice para baixo. Então, aqui eu teria um triângulo, aqui eu teria outro triângulo, aqui outro triângulo, aqui outro triângulo e aqui outro triângulo. Por exemplo, eu poderia botar 1, 2, 3, 4, 5 aqui em cima. Aqui eu teria 1, 2 e 3, né? E aqui embaixo, um só. Né? Então, aqui eu teria 1 mais 3 mais 5, né? Daria quanto? 9 triângulos. Com 9 triângulos desse tamanho, eu consigo reconstituir esse triângulo maior. E os hexágonos da mesma forma, né? Então, eu poderia pensar aqui, por exemplo, nesse elemento, que é o mesmo elemento de antes, né? A altura em termos de estranheza igual a 1 e largura da base em termos de I3, T3 igual a 1 também, né? Então, aqui eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6.
triangulinhos. Então, com 6 triangulinhos eu consigo compor essa figura. E as demais, como são iguais, né, para spin 1 e para spin 0, também eu formaria com esse elemento. Então, existe um elemento menor, mais fundamental, que é um triângulo, que poderia compor todos essas formas, né, o hexágono e o triângulo maior. Então, aqui nós temos digamos assim, o tijolo fundamental do universo, que seria um triângulo. Mas se é um triângulo, ele sugere que nós teríamos 3 objetos quânticos, né, em que esses anteriores pudessem ser constituídos por 3 objetos quânticos, né, que assim, sugeriria a existência de 3 objetos quânticos mais fundamentais, que para explicar, né, já que cada vértice, né, corresponderia a um objeto quântico, né? E diante disso, o Gell-Mann batizou esses elementos, esses objetos quânticos mais fundamentais, de quarks, né? Então nós teríamos 3 quarks, né? De tal forma que esses 3 quarks pudessem compor todos os objetos quânticos conhecidos, né? Pelo menos, exceto os leptons, né? Que vamos ver que é outro caso. O Gell-Mann deu nome para esses quarks, né? Então, esse aqui de baixo, né? Como ele, digamos assim, se a gente colocar esse triângulo, coincidir a base desse triângulo no eixo de T3, então esse daqui teria estranheza diferente de 0. Então, esse quark foi chamado de quark estranho. Então, seria um quark que teria estranheza diferente de 0. E os outros 2 quarks teriam estranheza igual a 0, mas teriam valores de T3 diferentes de 0. Né? Então, no caso, um com T3 igual a menos 1 e outro com um T3 igual a mais 1. Né? Então, como um tem T3 positivo e outro T3 negativo, o Gell-Mann chamou um de up e outro de down. Né? Mas a gente teria que ter, para compor as unidades, tanto os triângulos invertidos quanto os triângulos em posição com vértice para cima. Então, a diferença seria que um seriam antiquarks e outros seriam quarks. Então, teria também os quarks com estranheza mais 1, né? E com T3 correspondentes. Então, daí que surgiu a ideia, né, dos quarks, que seriam, digamos assim, os compositores dos objetos quânticos, ou seja, os objetos quânticos seriam compostos desses quarks. Então, vamos ver aqui, né, um pouquinho do Murray Gell-Mann, que foi o principal mentor, né, da equipe de físicos, né, que se dedicaram a esse assunto, né? Então, o Gell-Mann ele viveu de 1929 a 2019, né, e recebeu o Prêmio Nobel de Física pela concepção dos quarks, né, que deu uma síntese muito grande à física das altas energias, em 1969. Então, é interessante que o 9 é um número muito presente, né, que é múltiplo de 3, né, é 3 vezes 3, que é um número muito presente na vida do Gell-Mann, né, já que ele nasceu em 29, morreu em 2019, e recebeu o Prêmio Nobel da Física em 69, né? E a sua descoberta foi lá em torno de 59, que começou, começo da década de 60, né? Bom, o Gell-Mann está conhecido como pessoa de muita cultura. Ele falava diversas línguas e, digamos assim, ele conhecia muito de literatura clássica, era versado em muitos assuntos, não só física, né? Então é muito famoso o seu livro Quark e o Jaguar, e ele, no final da vida dele, se dedicou ao estudo da teoria da complexidade, que foi um dos fundadores do Instituto de Complexidade de Santa Fé, né? E o nome que ele escolheu para esses objetos quânticos, os quarks, ele tirou da literatura, né? Que literatura em específica? Tirou de um livro do escritor irlandês James Joyce, né? James Joyce é, digamos assim, um dos escritores mais desafiadores que a história já registrou, no sentido da complexidade de suas, pelo menos 2 grandes obras, né? Que é Ulisses
e o Finnegan's Wake, né? Então são duas obras, digamos assim, muito difíceis de serem lidas, em que a palavra ela foi trabalhada de uma forma, de uma riqueza muito grande, né? Então cada frase dessas duas obras envolve, digamos assim, múltiplos significados, né? Uma superposição de significados diferentes. Cada frase tem uma riqueza muito grande, então é por isso que é difícil de ser lido e ele é um tanto obscuro, né? Ele não tem uma redação objetiva, vamos dizer assim, no sentido de que ele estava interessado apenas em contar uma história da maneira mais clara possível. Não, o objetivo dele não era esse, o objetivo dele era trabalhar a palavra, né? Então, para vocês terem uma ideia, o Ulisses, né, que é um livro enorme, ele foi traduzido para o Brasil pelo Antônio Roais, se não me falha a memória, né, que é um dos autores de dicionário português e português brasileiro, né? E o Finnegan's Wake nunca chegou a ser traduzido para o português porque ninguém se atreveu a fazer isso até agora, né? Houve iniciativas de começar, mas ele é tão rebuscado que até hoje ninguém conseguiu traduzir, né? E Finnegan's Wake significa o despertar de Finnegan, né? Finnegan é um personagem. Então, o despertar, como ele, digamos assim, adquiriu consciência das coisas, né? Então, o título sugere isso, mas outras interpretações são possíveis. Aliás, para tudo que o James Joyce escreveu, né, exceto seus livros mais, vamos dizer assim, objetivos, né, como o Retrato do Artista Quando Jovem, por exemplo, né, esses dois que eu citei, o Ulisses e o Finnegan's Wake, assim, tem múltiplos significados, né? E um desses múltiplos significados é justamente a frase do livro da qual o Gell-Mann retirou a ideia do quark. Então, num trecho do livro Finnegan's Wake, James Joyce escreve assim: Three quarks for Mr. Mark. Sure he hasn't got much of a bark, and sure and he has it all beside the mark. Então, a palavra quark aparece aqui, né? Mas não é uma palavra que existia no inglês, né? Então, é uma palavra que dizem, né, os analisadores literários, né, que ele queria mais ou menos imitar o barulho que o pato faz, né? E Mr. é interpretado como Mr., né? Então aqui teremos Mr. Mark, mas Mark também sugere matéria, né? É como se a matéria fosse composta de 3 quarks, né? Então até o número 3 veio daqui, né? Talvez coincidentemente, a hora que o Gell-Mann teve a consciência de que o tijolo básico era ternário, ele estava lendo, ou tinha lido há algum tempo não muito longo, essa frase aí em que salientava 3, né, o número 3. Então, 3 quarks, vem daí o nome quark, né? Aqui depois ele fala que, bom, uma das leituras possíveis seria que ele, né, o Mark, não tem latido muito, né? Mas tudo que ele fez vai além da marca, né? Então, talvez ele se referisse a alguém que não joga confete sobre si mesmo, né? Quer dizer, ele não tem latido muito, mas o que ele faz é extraordinário, né? Mas tem múltiplas vamos dizer, interpretações, só para vocês terem uma ideia do contexto, né? O barco também pode ser um barco, né? Que carrega alguma coisa, né? O que sugere que tem elementos dentro, né? E que são extraordinários, né? E que estão além da marca. E o engraçado é que a gente vai ver daqui a pouco que os quarks eles não podem ser, na verdade vamos ver em outro vídeo, né? Que os quarks não podem ser detectados, então é alguma coisa além da marca, então além do que se pode ver, né? Então até parece que quando James Joyce escreveu isso, acredito que na primeira metade do século XX, né? Ele nem imaginava que isso aí ia ser, vamos dizer assim, utilizado, né, por um físico e nem que essa frase se encaixaria tanto com os tijolos básicos dos objetos quânticos que
interage com a força forte. Mas voltando aqui na física da coisa, né? Então esses quarks, né, que foram concebidos, veja bem, eles não foram detectados, né? Então depois a gente vai discutir um pouquinho sobre a detecção possível dos quarks ou não, né? Mas eles não foram detectados, são objetos concebidos teoricamente, né? Então, mas graças a essa concepção, poderia se antever as propriedades desses quarks. Então a gente já sabe como que eles têm que ser em termos da sua estranheza e de seu valor do T3, né? Então, para encaixar naquele triangulinho menor, que seria o elemento fundamental, eles teriam que ter esses valores de estranheza de T3, né? O up e o down sem estranheza e o estranho com estranheza menos 1, né? Em termos de T3, o up e down tem valores, bom, aqui um seria meio e outro menos meio, né? Que está errado, né? Faltou menos meio aqui. Teria esses valores de T3 e não teria estranheza, né? Mas imaginando o seguinte, que cada um daqueles objetos quânticos seriam formados de quarks, sexy, né? É necessário concluir que eles tivessem cargas fracionárias, porque não é possível você somar as cargas de 3 objetos quânticos para dar a carga 1 do próton, a carga 0 do nêutron, e também é necessário que alguns deles tivessem carga positiva e outros carga negativa, né? E também o número bariônico, né? Então, como eles são elementos que poderiam constituir os bárions, o seu número bariônico teria que se somar para formar o número bariônico do bárion. Então, eles também teriam que ter número bariônico em termos de fração ternária, né? E teriam também que ser partículas com spin meio, né? Então, vamos tentar entender essa composição em termos da geração das propriedades dos objetos quânticos. Então, vamos voltar um pouquinho aqui e vamos rever esses esquemas de hexágono ou de triângulo grande, né? Então, por exemplo, vamos começar pelo nêutron e próton, que são, digamos assim, mais conhecidos. Então, como o esquema é ternário, tanto o nêutron quanto o próton deveriam ser constituídos por 3 quarks, né? Só que a soma das propriedades desses quarks deveria dar as propriedades dos objetos quânticos como um todo, né? Então, as propriedades dos quarks que estão dentro do nêutron vão dar as propriedades do nêutron. E as propriedades dos quarks que estão dentro do próton vão dar as propriedades do próton. Então, é fácil de ver, por exemplo, se eu pego um objeto quântico com um número bariônico 1/3, outro com 1/3 e outro com 1/3, soma os três vai dar número bariônico 1, que é o número bariônico do próton. E a mesma coisa para o nêutron. Mas e as cargas? Eu tenho que explicar que o próton tem carga 1 e que o nêutron tem carga 0. Então, temos que ver que combinações de quarks podemos fazer para que você tenha o nêutron com carga 0 e o próton com carga 1. Então, daí que vem os valores das cargas dos quarks, né? Então, a teoria mostrou, né, tentando fazer combinações pelo menos dos bárions, usando 3 quarks, então se verificou que a carga do quark up tem que ser 2/3, a carga do quark down menos 1/3 e a carga do quark strange menos 1/3. Né? Então dá para ver que você pode fazer combinações com essas 3 cargas de forma que você tenha cargas inteiras, né? Então, por exemplo, o próton ele é constituído de 2 quarks up e 1 down. Então vamos ver o que acontece quando a gente soma 2 ups e 1 down. Então 2 ups, né? Então eu teria 2/3 mais 2/3 dá 4/3. Menos, quer dizer, mais a carga do down, que é menos 1/3. Então seria 4/3 menos 1/3 dá 3/3, que dá carga 1, né? É a carga do próton mesmo. E do nêutron, como que a gente pode fazer? A gente pode fazer 1 up e 2 down, né? Lembre-se que o nêutron não tem estranheza, então eu não posso acrescentar o strange. Então seria 1 up e 2 down. 1 up e 2 down dá 2/3 menos 2/3, que dá a carga 0 do nêutron, né? Então, por combinações dos quarks com esses valores de carga que estão aqui, nós conseguimos reconstituir todos
os objetos quânticos, né, que vimos, né? Então, por exemplo, o sigma menos tem 2 down e um strange, né? O sigma zero, um up e um down e um strange, né? O sigma mais, 2 up e um strange, né? O xi, 2 strange e um up, né? Então, por ter 2 strange, que a estranheza do xi zero é 2, né? E assim vai, assim simplesmente. Todos uma composição de 2 a 2. O spin, se todos eles têm spin meio, como que aqui nós podemos ter spins meio também? Então, o que acontece é que, por exemplo, nós temos 2 up e um down. Um up com o spin para cima, outro up com o spin para baixo, anula o spin desses dois, só resta o spin do quark down, que é meio, então explica o spin meio do próton, e assim vai também. Em combinações de 3 a 3, eu constituo objetos quânticos com spin meio. Bom, mas nós temos objetos quânticos com spin 0 e com spin 1. Então, note que não é possível você, vamos dizer assim, obter objetos quânticos com spin 0 com adição de 3 quarks. Então, o que precisa acontecer? Mas se você colocar 2 quarks, vai funcionar. Então, se você imaginar que um quark está com a spin para cima e outro com o spin para baixo, você vai ter a configuração necessária. Então, vamos ver os mesons, né, de spin 0. Né? Então, por exemplo, o meson de spin 0, ou K0, por exemplo, é um down e um strange. Então, o spin do down está para cima e o strange para baixo, ou vice-versa, ou ainda uma superposição, né, linear entre essas duas configurações. Né? Então, o D para cima e o S para baixo superposto com o D para baixo e o S para cima. Né? Só que também, para explicar todos os números quânticos, é necessário também que um deles seja um anti-objeto quântico, né? Um anti-partícula. Então, o K0 é explicado como sendo um quark down e um anti-strange, né? Um anti-estranho. O K+, com um up e um anti-estranho também. Né? Então, por exemplo, o anti-K0 com um estranho e um anti-down. Então, sempre os bósons, né? Digamos assim, os mesons, os objetos quânticos com spin inteiro, que sentem a força nuclear forte, eles vão ser compostos por um quark e um antiquark. Né? Então, fazendo isso, você consegue também reproduzir todas as propriedades de todos os objetos quânticos conhecidos até então. Né? Então, nós temos até agora a seguinte configuração. Os baryons vão ser constituídos de 3 quarks, né, que tem spin semi-inteiro, e os mesons vão ser constituídos, né, que seriam bósons, né, com um spin inteiro, por um quark e um antiquark. Vamos ver se isso funciona para o spin 1. Né? Para o spin 1 também, eu tenho um spin inteiro, e eu vou ter também uma configuração em que eu tenho um quark e um antiquark. Né? Então, por exemplo, o K asterisco mais seria um up mais um anti-strange, né? Um anti-estranho. E assim vai. Então, pode-se verificar que também, nesse caso dos mesons com spin 1, também eu posso explicá-los, né? Descrevê-los como sendo compostos de um quark e um antiquark. Né? Bom, então vale a regra. E também temos o de spin 3 meios, né? Os fermions com spin 3 meios, né? Os baryons com spin 3 meios. Então, eles também podem ser explicados, entendidos, como constituídos de 3 quarks também. Né? Então, sempre spin semi-inteiro, 3 quarks. Spin inteiro, um quark e um antiquark. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o delta+. O delta+, ele é feito de 2 up e um down. Né? E aí nós temos outras configurações. Então, por exemplo, esse esquema prevê a existência de uma partícula com estranheza -3, porque eu posso ter um estranho e um estranho, né? Então, você teria uma estranheza de -3, que dá o ômega menos. Né? Então, também funciona esse esquema nesse sentido aí. Né?
Então, depois também nós vamos ver que esses quarks, eles têm que obedecer o princípio de exclusão de Pauli, então eles não podem ter o mesmo número quântico, né? Então, mesmo conjunto de números quânticos, né? Esse up tem que ser diferente desse up em alguma coisa, né? Então, aqui em princípio, eles poderiam ser diferentes, por exemplo, pelo spin, né? Um spin para cima, outro spin para baixo, tá? Então, vamos ver aqui. Note também que aqui também temos uma configuração semelhante à do próton, né? 2 quarks up e 1 down. Então ele tem que ter alguma coisa diferente do próton, mas em termos de constituição é dessa forma. Então vamos à frente. Então aqui nós temos uma tabela, né, com os valores, como vimos. Contudo, esses 3 quarks eles não são suficientes para descrever todos os objetos quânticos que eram conhecidos. Descreveu uma boa parte deles, quase a totalidade, né? Mas não descreviam os objetos quânticos charmosos. Então, quando se descobriu o Meson D, por exemplo, que tem charme, né, e outros que vieram depois, que são objetos charmosos e objetos verdadeiros, vamos dizer assim, que tem o valor the truth, né, da verdade diferente de zero, então já não foi suficiente esse esquema. Então, o Kelman insistiu, né, no esquema, vislumbrando a possibilidade de existência de mais 3 quarks, né? Então, a adição desses outros quarks, sim, que completou, vamos dizer assim, a diversidade de todos os objetos quânticos, né? Então, seriam quarks que não teriam estranheza e não teriam T3, portanto, eles estariam, alguns objetos quânticos ficaram de fora daquele esquema, né? Então, do esquema colocando a estranheza e o T3, né, dos eixos, né, eles estariam fora desse esquema. Então, a gente poderia imaginar esquemas mais complexos em que a gente coloca um terceiro eixo, que seria o charme, né? Então, ele vai dar uma espécie de uma pirâmide, vamos dizer assim, né? E incluir com isso os objetos quânticos charmosos, né? E os verdadeiros também, né? Lembrando que isso tudo entre aspas, né? Quer dizer, dentro da nomenclatura utilizada pelo Gell-Mann de usar palavras que já são conhecidas, mas não que tenham o mesmo significado. Então, nós vamos ter um quark específico que vai carregar o charme, né, que vai dar a característica de charme para os objetos quânticos, né? Então, tem charme igual a 1, mas não tem estranheza e T3. E outro charme, que é o charme que vai nos dar a beleza, né? Mas a beleza, o B, esse B' também, ele pode estar associado a outra palavra usada para descrever a mesma propriedade, que é bottomness. Ou seja, é meio que a profundidade que a partícula teria, né? Também é uma palavra emprestada do nosso linguajar coloquial, não significa de fato profundidade, como profundidade do mar, alguma coisa assim, mas é simplesmente uma nova propriedade, né? Então, algumas partículas têm essa propriedade, que seria ou a beleza ou a profundidade, vamos dizer assim, né? Bottomless, que é o quark bottom. Então, aquele que carrega o charme é o quark charme, aquele que carrega a profundidade é o quark bottom, e também teria aquele que carrega a verdade, vamos dizer assim, né? Fica estranho dizer dessa forma, mas está correto do ponto de vista científico, né? Pelo empréstimo das palavras, teremos o quark top, mas o T também, ele se refere ao topness, né? Ou seja, o quão, digamos assim, alto, né? Quanto no top está o objeto quântico, né? Então, aquele que carrega o topness, né? Ou o truth, a verdade, seria o quark top, né? Então, com a adição desses novos 3 quarks, sim, nós conseguimos descrever as propriedades de todos os objetos quânticos, né? Então, aqueles objetos quânticos que nós nos referimos no vídeo anterior, que tem um B', um T' diferente de zero, ou o próprio charme, né, diferente de zero, eles seriam objetos quânticos constituídos por esses 3 novos
quarks aqui. Então, no total, nós teríamos 6 quarks, esses 6 quarks é que constituem, digamos assim, o número dos objetos quânticos fundamentais e que descrevem todos aqueles que sentem a força nuclear forte. Então, isso constitui, agora se nós vamos fazer um esquema semelhante à tabela periódica, colocando todos os objetos quânticos fundamentais, então aí nós temos o que nós chamamos de modelo padrão, né? Então, nesse modelo padrão estão apenas os objetos quânticos que não são constituídos de outros, né? Então, por exemplo, o meson π, ele não é fundamental, porque ele é constituído de quarks, mas quarks não é constituído de nada. E da mesma forma, os leptons não são constituídos de nada, então eles são objetos quânticos fundamentais, eles estão aqui também. Os verdes são os leptons, que sentem e intermediam uma força nuclear fraca, e os aqui em, não sei que cor que é essa, se é, vou simplificar, é azul, né? Esses que estão em azul aqui seriam os quarks que carregam, digamos assim, que constituem os objetos quânticos que sentem a força nuclear forte. Então, nós temos a força nuclear forte aqui e a força nuclear fraca aqui, né? É lógico que esses objetos quânticos também podem sentir a força eletromagnética, né? E nós temos os 6 quarks aqui e os seus antiquarks correspondentes. Nós temos os 6 leptons aqui e os antileptons correspondentes, né? Então, também o número chama muita atenção, né? É muito surpreendente que sejam 6 e contando com as antipartículas, né? Os anti-objetos quânticos são 12, né? Então, é tanto para a força forte quanto para a força fraca. Isso dá uma simetria muito grande e sugere uma possível unificação das duas forças, né? Uma possibilidade de unificação, que nunca se conseguiu, mas que entra aqui como possibilidade. Além desses objetos quânticos, que são objetos quânticos constituintes da matéria, nós temos aqueles que são intermediadores das forças, né? Então, tudo que está aqui são, vamos dizer assim, férmions, né, que sentem a força forte, né? Então, aqui nós temos, por exemplo, um número que é o espinho. Esse número aqui é o espinho. Vocês vejam que todos esses 12 têm spin semi-inteiro, né? Então, são férmions, eles sentem as forças. E nós temos os objetos quânticos fundamentais que intermediam as forças, né? Nós não vimos tão bem ainda sobre esses objetos quânticos, exceto um pouquinho no vídeo sobre diagramas de Feynman, mas nós temos os gluons, vamos ver melhor os gluons nos próximos vídeos, né? Os gluons, que são intermediários da força nuclear forte, os fótons, que são intermediários da força eletromagnética, e os objetos Z0, W+, W-, que são os intermediários da força nuclear fraca, né? Nós podemos, na verdade, ter chamado eles de mesma partícula, mesmo objeto quântico, nomear como sendo um W0, um W-, um W0 e um W+, né? E não Z, né? Mas como eles têm uma massa um pouquinho diferente, né? Não é meson, né? O objeto quântico Z, ele tem uma massa um pouquinho diferente dos Ws, então se optou, né, para manter a tradição de chamá-lo, né, o Z, de uma partícula diferente, né, um objeto quântico diferente, né? Mas os três são intermediários da força nuclear fraca, né? E além disso, né, se soma o bóson de Higgins. Então esse é o quadro, digamos assim, uma espécie de tabela periódica dos objetos quânticos fundamentais, né? Então, o que se acredita hoje em dia é que se chegou, né, nos elementos elementais da natureza, ou seja, que os elétrons de fato não sejam constituídos de outras coisas e os quarks não sejam constituídos de outras coisas também, né? Ou seja, que a gente chegou no grau de elementaridade da matéria. E tem, digamos assim,
dados, né, experimentais que são consistentes com essa pressuposição. Ah, por exemplo, né, e aí a gente tem que quebrar um pouquinho a nossa visão das coisas, né? Ah, quando você tem um objeto quântico que não é fundamental, é possível você definir um raio para esse objeto. Então, para prótons e nêutrons, é possível você medir o raio do próton e do nêutron como uma quantidade que sempre vai ser aquela. Então, você pode fazer isso, por exemplo, com um espalhamento de elétrons. Eu jogo elétrons, um feixe de elétrons contra os prótons e nêutrons, e isso vai me dar um raio definido. Mas isso não é possível de ser feito com objetos quânticos elementares, né? Objetos quânticos como esses que estão aqui. Então, se eu jogar um feixe de elétrons contra outro feixe de elétrons, ou qualquer que seja o objeto quântico contra um elétron, eu não vou conseguir definir objetivamente o seu raio, né? Então, raio não é uma propriedade dos objetos quânticos elementares, eles não têm tamanho, né? O tamanho deles depende da sua energia, das suas condições. Então, eles podem, em determinadas condições, estar no estado de partícula, e em outros eles vão estar no estado não local. Então, raio não é uma propriedade que possa se atribuir a esses objetos quânticos. Então, eles são essencialmente diferentes. Então, você pode, em princípio, determinar experimentalmente se um objeto quântico é ou não elementar, fazendo um experimento tentando medir o seu raio. Se você encontrar um raio definido, possivelmente ele não vai ser elementar, né? Fazer isso com quarks é um pouquinho mais difícil, né? Porque você não observa, um pouquinho não, é difícil, né? Seria, digamos assim, talvez impossível, porque você não observa ele isoladamente. Depois a gente vai ver por quê. Mas para elétrons isso é possível, para muons isso é possível, né? Então, vamos ficar aqui com esse esquema, né? Então, aqui a gente chegou, digamos assim, nos limites do conhecimento humano a respeito da física de altas energias. Isso não significa que a física de altas energias está esgotada, muito pelo contrário, ela está em alta agora, né? Então, descoberta de novas propriedades e com digamos assim, a busca da unificação, né? De você tentar verificar se todas essas forças, na verdade, não são manifestações de uma única força. Então, no fechamento desse vídeo, né, eu só vou observar aqui, aqui nesse esquema não está incluído, digamos assim, o objeto quântico portador da força gravitacional, que seria o graviton, por exemplo, né, porque ele ainda, para se encaixar nesse esquema do modelo padrão, tem que desenvolver mais a teoria, por exemplo. Ele, por enquanto, não se encaixa aqui, até porque ele jamais foi detetado, então não se tem certeza real da sua existência.